Olá, bom dia. Tudo bom, meus amigos? Como tem passado? Espero que estejam todos bem, todos fortes. Somos aqui trabalhadores de Jesus, né? Todos nós. Um domingo glorioso para todo mundo. Pessoal entrando aí, como é que vão? Muita felicidade, muita alegria de estar aqui de novo, mais uma vez, mais um dia de estudo, mais uma manhã para a gente aproveitar esse momento em casa e seguir com os nossos trabalhos, com os nossos estudos, não é isso? E dessa forma a gente vai mantendo o nosso movimento, o movimento espírita, né, ativo. O movimento aí vai continuando a sua trajetória. Tudo bem. Hoje, meus amigos, a gente continua o estudo de o livro Pensamento e Vida, tá? É um livro muito importante para a gente, como a gente ressaltou no último domingo, né? Vamos fazer a prece, então, inicial. Então a gente pede para que nosso amado Mestre Jesus nos inspire, nos guie através dos seus anjos, dos seus guardiões, dos nossos amados mentores, esses amigos que o tempo todo nos acompanham, né? Que possam estar conosco nesse momento e falar por nós, para que nós atinjamos os corações desses amados amigos aqui hoje e que seja produtivo, né? Esse é o nosso pensamento para todos aqui. Muito obrigado, bom dia, que assim seja, graças a Deus. Vamos seguir. Bom, amigos, semana passada a gente estudou o prefácio do livro. Quem estava aqui na semana passada, né? Lembra de que nós falamos sobre o prefácio, né? A feitura desse livro. Qual era a ideia? Emmanuel, no prefácio, ele diz que o livro é uma cartilha, é um plano reencarnatório, né? De fato. Todos nós que vamos voltar à esfera física, essa de manifestação do nosso corpo físico, a gente muitas vezes nos prepara com cartilhas desse tipo que o Emmanuel pôde materializar junto do Chico aqui na Terra, que é o Pensamento e Vida. Então nunca é tarde, né, relembrar, né, que a gente possa estudá-la com esse pensamento, né, não simplesmente com um pensamento deslocado da realidade. É isso que a gente queria trazer aqui hoje. Nada do que vai ser lido aqui nas páginas estão deslocados da nossa realidade da vida comum. Entendem? Tudo tem a ver com as nossas experiências, com os nossos medos, com as nossas dificuldades, com tudo que a gente veio aqui na Terra, que a gente veio para promover. Correto? Então, dessa forma, a gente inicia hoje o primeiro capítulo, que é o Espelho da Vida. Vamos lendo e a gente vai comentando e vai trazendo aí as amarras do estudo, tá? O Espelho da Vida. A mente é o espelho da vida em toda parte. Essa frase aqui já daria o estudo todo. A gente não precisaria ler mais nada, tá? A mente é o espelho da vida em toda parte. Então, o Emmanuel define aqui uma coisa interessante. Espelho é reflexão, né, meus amigos? A gente pode pensar nisso, né? Que quando você está de frente para um espelho, você está se vendo, né? Você está enxergando a sua imagem refletida naquele espelho. Muito bem. Espelho da vida. O que eu reflito, né? O que eu sou e como eu me enxergo, né? É uma reflexão importante que a gente pode trazer aqui. Como é que a gente pode pensar
no exterior, né, o que a gente demonstra, como as pessoas enxergam a gente, se esse exterior ele está realmente em consonância com o que eu sou, com o que eu tenho por dentro. Esse é o espelho. O que eu mostro para as pessoas? Qual é o meu reflexo? Né? Onde está o verdadeiro eu? Né? Por fora, nas minhas ações, eu sou verdadeiro? Né? As pessoas me enxergam assim? E isso está tudo totalmente relacionado com a mente. Né? A mente de toda criatura, ela é um ser à parte, a gente pode dizer assim, porque, primeiro, a mente, ela não é algo material da maneira com que nós conhecemos a matéria, não tem como explicar a mente. Ela não está definida por nenhum campo físico, nada que seja determinante para ela, ou seja, a gente não pode afirmar. Eu estou dizendo que a gente não pode afirmar, tá? Também eu não posso negar. Mas eu não posso afirmar que a mente esteja localizada nessa região, na cabeça, por exemplo, nessa região alta aqui. Como se o nosso espírito também seguisse mais ou menos a forma longilínea, né? São suposições. E que a mente do espírito estaria localizada numa região mais alta que o resto de todo o corpo. A gente não pode afirmar isso. Então, nós passamos aí por uma dificuldade. Primeiro, a gente vai falar de uma coisa que a gente não conhece, né, de fato. A gente conhece da mente as suas relações, pela nossa querida doutrina espírita, a gente conhece da mente as relações que as mentes mantêm umas com as outras. Então, a gente sabe, por exemplo, você ou deveria saber o que eu penso e a maneira com que penso e quem eu sou e como eu me relaciono com o outro. Por exemplo, eu gosto, é um exemplo bem banal, mas é um exemplo. Eu gosto, por exemplo, de tomar café de manhã numa xícara alta, café com açúcar. Esse é o gosto do Daniel, tá? Então, eu acordo assim, já doido para tomar um café. Acho que vocês também, né? Um cafezinho de manhã é muito bom. Muito bem. A minha esposa não gosta de usar, ela não usa açúcar, ela usa adoçante. Então, a mente dela está afinada para algo, para um café sem açúcar. O meu café é com açúcar. Então, na jarra em casa, eu não coloco açúcar. Cada um coloca o tanto que quer do que quer. Muito bem. Se a minha mente estiver alinhada para o açúcar, né, o café com açúcar, uma delícia. Cafezinho preto. Quem não tomou ainda deve estar dando vontade, né? Muito bem. Se acabou o açúcar e só tem um adoçante para eu adoçar o meu café, qual é a reação que gera em mim? Né? Qual é aquele sentimento que gera em mim? Porque o café da minha esposa está sendo atendido da maneira com que ela gosta. E eu? Né? E o meu café? Nossa, ela esqueceu de mim, ela não comprou açúcar. E agora, eu vou ter que tomar o café do jeito que ela quer? Eu não. E por aí vai. Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas atitudes têm a ver com o nosso plano mental. E o exemplo que a gente está trazendo aqui é para dizer que, como eu me relaciono com a mente dela, a gente pode conhecer e estudar. Agora, o que é a mente de fato é complexo. Nós não temos palavras para definir a mente. Entenderam? Espero que sim. Vamos seguir? O Emmanuel continua. Ergue-se na terra para Deus, sob a égide do Cristo, a afeição do diamante bruto, que arrancado ao ventre obscuro do solo avança, com a orientação do lapidário, para a magnificência da luz.
que quer dizer esse parágrafo? Meu Deus, vamos lá. O Emmanuel escreve muito, de uma forma muito poderosa, né? Ele é muito sucinto, ele é muito resumido, não é a palavra, mas espíritos do nível educacional que esse homem atingiu, que essa criatura atingiu, ele tem uma capacidade para transformar frases e parágrafos em doutrinas, em estudos, né? Poderia-se ler um parágrafo e estava tudo ali resumido, não é resumida a palavra, mas estava ali condensado, né? Ali estava tudo que a gente precisava saber, basta tirar essa linha do novelo, né? A gente ir desnovelando tudo isso, muito bem. Mas o que ele quer dizer aqui pra gente? Ele quer dizer o seguinte, que a mente, ela é algo que evolui. Então, a gente, eu tenho 42 anos, esse ano eu faço 43. A minha mente, a partir da minha fase adulta, lá para os 16, 17, 18 anos, né, quando eu comecei a tomar noção de mim mesmo, que é isso, essa é mais ou menos a fase que isso acontece, precedendo os 21 anos, né, para o ser humano. A partir desse momento, a minha mente ela foi tendo uma alteração. Eu não posso me comparar hoje, com 42, ao meu pensamento de quando eu tinha 21. A minha mente teve alteração nesse período, né? O meu corpo mental ele foi sendo transformado. Veja bem, eu posso ter uma transformação de um dia para o outro, dependendo do meu pensamento, ou de um minuto para o outro, dependendo de como eu abasteço essa mente. Mas, de fato, a gente pode fazer comparações a longo prazo e perceber que ali existem diferenças de pensamento, raciocínio, entendimento do que é vida, entendimento das coisas que acontecem conosco, compreensão do próximo e por aí vai, né? Então, a mente ela tem uma evolução. Nós falamos da vida, né? Dessa vida, desse momento que a gente carrega, mas a gente também pode pensar em outras oportunidades, em outras vidas pregressas, também a mente se comportava de uma forma e hoje ela se comporta de uma outra forma. Então a gente tem uma evolução, né? Mais para frente aqui no texto, vocês vão ver que ele vai citar, o Emmanuel vai citar os irmãos do reino animal, nós hominal, e os anjos. A mente ela caminha numa escala evolutiva desde os animais até os anjos, que é o que a gente conhece quanto escala evolutiva aqui para a gente hoje, certo? Para isso, para ilustrar isso tudo, a gente trouxe algumas questões, duas questões curtas de O Livro dos Espíritos, tá? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 82, Kardec pergunta assim, olha que legal. É certo dizer que os espíritos são imateriais? A gente costuma dizer isso, né? Que o espírito é imaterial. Olha só o que eles respondem. Como podemos definir uma coisa quando não dispomos dos termos de comparação e usamos uma linguagem insuficiente? Isso os espíritos estão devolvendo uma pergunta. Bom dia, Áurea. Estão devolvendo uma pergunta, né? Como é que a gente pode definir uma coisa se não tem palavras para se dizer, né? E continua, imaterial não é o termo apropriado. Incorpóreo seria mais exato. Incorpóreo, sem corpo, né? Pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito deve ser alguma coisa. Então, nós, quanto espíritos, somos algo, só que a gente não consegue definir. A gente comumente chama o espírito imaterial. Na verdade, não está totalmente correta essa afirmação. O espírito é incorpóreo, ou seja, meu corpo físico não é o espírito. Meu corpo físico é a casa que evolui em uma vida que eu a utilizo para as minhas transformações, para as minhas necessidades, quanto espírito imortal. E na questão 88, olha que legal, ele pergunta, né? O espírito tem uma forma determinada, limitada e constante? Olha o que ele responde para Allan Kardec. Aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim.
Eles são, se o quiserdes, uma flama, um clarão ou uma centelha divina. E na questão A seguinte, ele pergunta se tem cor, né? E eles respondem sim, e tem uma escala evolutiva da cor, ou seja, o espírito, aí eles dão pra gente uma figura de linguagem. Olha, o espírito, ele é uma chama, né? Ele é uma centelha, ele é algo que você não consegue definir com as palavras que nós temos na Terra. Percebe? Pois bem, por que a gente leu isso? Primeiro, para estabelecer uma coisa. Espírito não é mente. Corpo mental não é o espírito. E se a gente não consegue ter uma definição com as nossas palavras do que seja espírito, também nós não teremos quanto à mente. A mente, ela não é possível que a gente explique a mente. É isso que a gente está querendo dizer na primeira parte do nosso estudo. Muito bem. No livro O Consolador, questão 127, os bondosos amigos perguntam para Emmanuel: o preceito do corpo são, mentalidade sadia, poderá ser observado tão somente pelos hábitos do esporte e labores atléticos? Essa é uma frase, mente sã, né? Corpo são, mente sã. É uma frase, eu não sei exatamente quem disse, mas é uma frase que é usada muito na minha categoria profissional, por exemplo, que eu sou professor de educação física, fala-se muito disso, né? E teve almas ali iluminadas que tiveram a ideia de perguntar isso para o Emmanuel, né, nesse momento, para exatamente fazer esse confronto do que é material e do que é incorpóreo, né? Segundo o Livro dos Espíritos. O que é material, que a gente conhece, que é o nosso corpo, e o que é incorpóreo. E a relação do corpo com a mente, né? Como é que funciona essa relação? Quer dizer que se eu manter o meu corpo sadio, manter o meu corpo trabalhando, com todas as nossas uns sistemas em harmonia, cuidando da minha saúde e tal, eu tenho uma mente sadia, né? O meu pensamento é um pensamento sadio, ou eu sou uma pessoa evoluída. Vamos pensar assim, eu sou uma pessoa evoluída porque o meu corpo é sadio, né? Olha que coisa legal. A resposta do Emmanuel, eu fiquei de queixo caído, eu não conhecia essa questão. Ele disse assim, ó: no que se refere ao corpo são, o atletismo tem papel importante e seria de ação das mais edificantes ao problema da saúde física se o homem, na sua vaidade e egoísmo, não houvesse viciado também a fonte da ginástica e do esporte. Olha só, o Emmanuel está dizendo para a gente, fazendo uma crítica, que a fonte do esporte e do atletismo, da questão da saúde física, né, do desenvolvimento do corpo físico, também está viciada pelo homem, transformando-a em tablado de hetronização da violência, do abastardamento moral da mocidade. Olha que coisa que ele está escrevendo. Iludida com a força bruta e enganada pelos imperativos da chamada eugenia ou pelas competições estranhas aos grupos sectários, desviando de sua nobre finalidade um dos grandes movimentos coletivos em favor da confraternização e da saúde. Bom, o Emmanuel está dizendo o seguinte, basicamente o seguinte, que nós, quanto humanidade, transformamos o esporte, a questão esportiva, em algo egoísta, vaidoso, sectário. Tem mais algum termo que ele usa? Ele chama as competições de estranhas, né? Ele diz que todas as nobres intenções, né, que eram pretendidas através do esporte foram corrompidas. Então, assim,
deixando claro que quanto ao corpo físico, houve sim um atendimento, né? O atleticismo e os esportes, quanto ao corpo, quanto à matéria, atendeu. Olha o que ele escreve agora. Bastará essa observação para compreendermos que a mentalidade sadia, a mente sã, somente constituirá uma realidade quando houver um perfeito equilíbrio entre os movimentos do mundo e as conquistas interiores da alma. O movimento esportivo, atleticista, do jeito que ele é hoje na Terra, ele é um movimento desequilibrado. Então ele não ajuda e auxilia para a mente sã. Ao contrário, tá? Mas o que eu gostaria de ressaltar aqui é que bastará essa observação para que a gente pense na realidade, ou seja, o que é importante para a mente sã, segundo Emmanuel na questão 127 do Consolador, o equilíbrio entre corpo e mente. E muitas vezes a gente tem transformado essas questões em competições acerbas, né? A gente vê, por exemplo, alguns esportes, e ele escreveu esse livro há mais de 70 anos. A gente vê alguns esportes, por exemplo, em que chama-se de esporte um movimento bruto, violento, né? De luta, uma luta quase que sem regras, por exemplo, em que o vencedor é o que fica em pé. O perdedor normalmente cai nocauteado. Né? Outros esportes a gente tem a verdadeira eugenia, né, do dinheiro, do sistema financeiro. As pessoas não respeitam mais, os atletas não respeitam mais instituições, né? Torcedores então nem pensar, né? Então olha que coisa interessante, há quase 70 anos ou há mais de 70 anos escreveu esse livro, essa questão, respondeu essa questão, e a gente traz ela hoje como uma forma tão moderna, né? Tão poderosa, um filtro tão inteligente para o nosso dia a dia hoje, para pensar a respeito da mente, né? De como a gente lida com todas essas situações, né? Hoje, por exemplo, é de se pensar o momento que a gente vive um momento em casa, não é assim? Nós estamos todos em casa. O movimento de assistirmos aqui as palestras via internet foi porque nós não podemos sair de casa. E em casa, normalmente não tem muito espaço para você praticar atividade física, é tudo meio improvisado, não é assim que funciona? Eu sei porque eu sou professor, eu estou tendo que atender meus clientes via internet também, tá improvisado, bastante improvisado. E tudo isso vai dificultando, né, as questões importantes. E aí a gente passa a dar valor, por exemplo, para uma caminhada num dia tão bonito quanto está fazendo hoje, né? Então, o que a gente está fazendo do esporte, né? O que a gente está fazendo das questões físicas do nosso corpo, como a gente está tratando o nosso corpo, tem equilíbrio com a mente? A mente está sendo privilegiada igualmente? Do contrário, a gente está praticando algo que a gente não consegue consumir. Ou seja, a gente vai transformando o nosso corpo numa máquina para os padrões atuais, padrões de beleza, só que, na verdade, a reflexão no espelho, eu estou só vendo a parte externa, é o que eu mostro para as pessoas, é a minha película, não é quem eu sou, porque a minha mente ela está desequilibrada. Eu tenho pensamentos enfermiços, apesar do meu corpo parecer a coisa mais linda do mundo, né? Atlético, e por aí vai. Correto, meus amigos? Nenhuma reflexão, nenhum pensamento aí do grupo. Muito bem. Seguindo o texto, o Emmanuel continua no Pensamento e Vida, tá? Voltamos para o Pensamento e Vida. Estudando-a de nossa posição espiritual,
Confinados, que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Olha a humildade do Emmanuel para dizer que ele também está numa faixa que se encontra entre anjo e animal, né, quanto espírito, e ele está dizendo que ele, nesse momento, ele consegue dizer alguma coisa a respeito disso para a gente, com muita humildade, né, porque o campo da consciência, né, porque a mente para ele já entendeu que a mente não é a própria consciência, mas a consciência está contida dentro da mente. E quando você tem parte para essa reflexão e esse entendimento, você se liberta de tantas coisas mundanas, tantas coisas corpóreas, que você passa a se reconhecer e ver o que é importante para você. Compreende? Eu passo a me olhar no espelho e não enxergar que eu estou alguns quilos acima do meu peso, que a barba está ficando branca, o cabelo já ficou branco há muito tempo, preciso cortar o cabelo que está ficando comprido, nossa, a minha barriguinha aumentou e por aí vai. Isso aí é o externo, né? Isso aí é o que eu demonstro para o espelho, né? Simplesmente. Mas eu passo a enxergar o Daniel como um ser muito necessitado. Do quê? Aí a necessidade vai de cada um, as reflexões vão de cada um. Quais são as minhas necessidades para a minha vida, para a minha evolução? Para os conceitos que eu acho importante. E para ele, Emmanuel, isso já está num ponto diferente do nosso, porque ele já compreende as necessidades para ele, né? Ele já se reconheceu quanto espírito. Por quê? Porque a consciência dele já se desamarrou disso tudo. Entendem? A consciência dele já se despertou para as questões divinas, para as questões importantes na vida. Então, além de tudo, ele está dando para a gente um exemplo, né? Como a gente deve seguir, né? Como a gente deve se enxergar no espelho, né? O que isso tem a ver com a nossa vida atual? E tudo isso aí vai fazendo diferença na nossa vida, né? Então, definindo-a por espelho da vida, definindo a mente por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para crisolar e sublimar. Bom, a mente, então, ela é um coração que sente e um cérebro que pensa. Gente, olha que coisa bacana. A gente tem mente, parte dela o que pensamos e parte dela do que sentimos. Então, a face da nossa mente, o que dá o material de que nosso corpo mental é formado, está no nosso coração. É sentimento. Então, o que eu sinto é quem de fato eu sou. Como eu me sinto com as questões da vida. Porém, o que eu penso, eu emito. Então, tudo isso tem relação. Eu não consigo ser uma pessoa dedicada às questões da caridade, por exemplo, de fato, né? Sem me envolver usando as minhas mãos, usando os meus atributos, usando a minha força motora. Então são coisas que se conjugam, sentimento e sabedoria, né? Pensamento de um lado, sentimento do outro. Então, diz-nos o Emmanuel que a força do pensamento ela é gerada por essa comunhão, né, do coração com o cérebro. Do coração e o cérebro existe um equilíbrio, um ponto intermediário. Isso nos remete a lições do próprio Emmanuel que fala a respeito do colar de pérolas, né?
ele cita uma coisa tão bacana no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida. Ele cita dizendo assim, ó, que esses ensinamentos do caminho, verdade e vida, eles são colares, é um colar de pérolas, né? Cada qual com o seu valor específico. E que no imenso conjunto de ensinamento da Boa Nova, cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos adapta-se a determinada situação do espírito nas estradas da vida. Por que eu falei do colar de pérolas? Porque o colar de pérolas, nessa importante metáfora que o Emmanuel coloca para a gente, esse colar de pérolas, ele fica entre o coração e o cérebro, ele está no meio, ele é o equilíbrio. Então, meus amigos, Jesus, os ensinamentos de Jesus, o que a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo para os espíritas e o que a gente tem na letra bíblica para aqueles que também buscam isso, ou em outros livros sagrados, religiosos, sobre a égide de Jesus, que quase todas as religiões têm, a deturpação vem do homem, não vem da letra, né? Então, todos os ensinamentos que partem da providência divina através de Jesus, eles formam pequenas pérolas de um colar que fica posicionado entre a nosso pensamento, nosso intelecto e o nosso sentimento, nosso coração. Por isso o equilíbrio, a necessidade do equilíbrio, né? E em outro pensamento, o Emmanuel diz que as duas asas conduzirão o homem, o espírito humano, à presença de Deus. Um se chama amor e a outra sabedoria. Então, e as asas lembram, né? Lembram os anjos, né? Sabedoria e amor. Se eu tiver só sabedoria e menos amor, eu não sou um anjo, tá capenga. Se eu tiver só amor e não sabedoria, igualmente eu preciso ter os dois. Só que o que impulsiona o ser humano é o sentimento. Essa é a cor, é o que dá cor para nossa mente, é o que dá peso para a mente da gente, né? Esse halo que a mente gera no espírito, que envolve todo o espírito, né? Não só a parte da cabeça, foi isso que nós falamos no início, a gente não pode definir a mente como estando aqui nessa região, a mente está em volta do espírito, né? A mente, ela é definida, se a gente pode definir, é difícil de dizer, são palavras que a gente não consegue usar, mas a mente é o que a gente pensa, é o que a gente sente, fundamentalmente o que a gente sente, é isso, correto? Tá muito complicado? Amigos, as lições do Emmanuel, elas são lições extremamente, como a gente falou no começo, são extremamente poderosas, né? São muito densas. Por quê? Pela capacidade desse espírito de nos educar, trazer a educação para a gente de uma forma... resumida não é a palavra, não estou encontrando essa palavra, mas é como se fosse condensada, tá? Então, tudo isso para a gente precisa pensar a respeito de tudo isso que está sendo dito. O Daniel não é dono da verdade, eu não estou dizendo que tudo que eu estou dizendo aqui é a realidade. Nós estamos propondo, né? Essa é a beleza da doutrina espírita, a gente está propondo aqui pensamentos, meditações para que a gente olhe para a gente hoje, já, de um jeito diferente, que a gente se perceba melhor. É isso, tá? Bom, para vocês verem o tanto que é importante, e já dá a prévia da semana que vem, né? Que nós não conseguimos, nós só ficamos na primeira página do estudo, tem mais uma, sobre a mente, espelho da vida. Para a gente dar uma prévia, a gente vai encerrar hoje com uma lição, com uma história do livro Almas em Desfile. Vocês devem conhecer, Almas em Desfile é do espírito Hilário Silva.
um amigo querido, tá? Esse espírito tem nos visitado aí na casa lá, Isabel Soares de Moraes, na nossa casa. Ele tem bastante envolvimento com todos nós lá nos trabalhos, tanto da semana quanto do final da semana. E ele conta pra gente uma lição que mostra exatamente o quanto nós somos importantes para as outras pessoas. Quando eu disse para vocês que a gente ia contar uma história, a gente ia contar uma história que abriria os nossos estudos da semana que vem, tá? Deixa eu só localizar aqui para eu não falar o nome errado da lição. Eu tinha marcado, mas eu tirei a marcação. Chama-se 2 meses antes, obrigado. 2 meses antes, tá? Lição número 21 do livro Almas em Desfile. Eu não vou ler porque eu estudei a lição, então eu sei contá-la. Bom, eram 2 homens, a história de 2 homens. O Olavo, tá? Olavo Dias, que era um espírita, e um senhor chamado... Só pegar o nome dele, porque aí a gente fala direitinho, né? Noel. Então era a história do Noel e do Olavo. O Olavo, meus amigos, ele era um espírita, como nós somos, né? Às vezes não tem só espírita assistindo a gente, mas é um religioso, né? Uma pessoa que se dedicava às questões importantes da alma, do espírito, né? Que buscava essa religação com Deus. Era um religioso, vamos dizer assim, né? Muito bem. Ele estava no mercadinho e de repente ele ouve uma gritaria, um tumulto, e alguém segurando um senhor, né? Segurando pelo braço. Pega ladrão, peguei o ladrão, esse moço aqui furtava no mercado e agora ele está preso em nome da lei. E essa pessoa ali tinha segurado pelo braço mesmo o Noel, né? E aí o Olavo fala assim, mas o que está acontecendo? Chega perto e percebe que o rapaz tinha furtado uma caixa de leite. E ele se comove daquilo, porque, meus amigos, imagina a situação, você passando necessidade na sua casa, não estou dizendo que é certo, mas a pessoa foi lá e furta algo para ela comer, ela está com fome, e ele se compadece dessa situação. E ele já fala, pode soltar ele, tira as mãos desse moço, porque ele é meu funcionário, ele deve ter esquecido de me avisar, ele estava aqui comigo, ele deve ter esquecido de avisar que esse leite faz parte da minha compra, pode deixar aqui. Pagou pelo leite, ficou todo mundo sem entender nada e ele saiu, os dois, né, o Olavo e o Noel saíram caminhando pela porta, viraram a esquina, como se fossem realmente amigos, tal, viraram a esquina. E o Olavo falou assim, meu senhor, roubando, quem sou eu para ficar te dando sermão nesse momento? Entendo a necessidade, mas podia ter pedido. E o moço ficou acabrunhado, ficou triste, né? Chorou, ficou com vergonha daquela situação, agradeceu e explicou que ele morava numa casa muito pobre, mulher e os 6 filhos com necessidades, né, tremendas, todos passando muita fome, e que ele não sentia forças para mendigar, né? E ali naquele momento a única coisa que ele pôde fazer foi furtar. O Noel se compadece ainda mais daquela situação, abre a carteira, dá o que pode para ele, fala, olha, me dá o seu endereço que eu vou lá te visitar, eu acho que a gente pode te ajudar, a gente trabalha no centro espírita, tal. E deu o endereço e ele foi lá, fez um evangelho no lar na casa do Senhor, tentou colocar os meninos, os filhos numa condição melhor, tentou ajudar, ficou ali tendo um contato com essa família, indicou para o centro espírita, para o pessoal ajudar também, bom, e foi ajudado. Mas esse moço, Noel, ele viajava, ele era profissional que trabalha viajando, né? E ele viajava de avião, viajava longe, dentro do Brasil mesmo, e chegou nesse lugar, ficou alguns meses trabalhando fora. No dia que ele ia retornar para a cidade natal dele, que era São Paulo, né,
Ele estava no aeroporto doido para chegar em casa, a esposa dele também esperando, aquela coisa e tal. Ele doido para chegar em casa, atrasado, correndo, com o bilhete da passagem aérea na mão, e o amigo dele chamando ele lá na frente do embarque, o embarque já estava encerrado, e ele segurando aquela porta. Quando ele vê na frente dele, aparece o Noel. O Noel de braços abertos olha para ele, Olavo, meu amigo, que saudade, e abraço, Noel. E o Noel, olha, mas, abraço Olavo, Olavo, Noel, o que você está fazendo aqui? Você está numa cidade completamente estranha, a gente mora em São Paulo, eu estou indo para lá, o que você está fazendo? Ele não entende, né? E o Noel fala assim para ele, não, eu estou aqui também a trabalho, eu estou fazendo umas coisas diferentes agora, abraço, mas eu queria te abraçar e lembrar do momento que você conseguiu me amparar minha família, ninguém olhou por mim, mas você olhou para mim. Você teve caridade, o seu sentimento para comigo foi um sentimento muito bonito, e plá, plá, plá. E o moço desesperado para pegar o avião, e o amigo dele chamando, quando veio, ele falou assim, eu tenho que ir. Bom, e foi. Quando ele chegou lá, o avião já estava taxiando, já estava entrando na pista para decolar, e não deu mais tempo, ele perdeu o voo. Aí ele suspirou fundo e falou, não vai ser agora que eu vou voltar para casa. E virou e falou assim, então vou conversar com o Noel, vou ver que história que é essa, né? Virou as costas, procurou o Noel e não achou mais o Noel. Noel tinha sumido. Ele ficou perturbado com isso, conseguiu voltar para a cidade dele e 4 horas depois ele recebeu a notícia que aquele voo que ele perdeu tinha sofrido um acidente. O voo tinha caído, 100 sobreviventes, morreram todos. Ele ficou assim, emocionado com aquilo, não entendeu, correu para o endereço, para a casinha humilde do Noel, bateu na porta, falou assim, moça, cadê o Noel? Eu preciso conversar com ele. Como assim, cadê o Noel? O Noel faz 2 meses que ele morreu. Faz 2 meses que nós enterramos o Noel. Então, naquele momento de extrema sentimentalismo, o Olavo entende ali que naquele momento ele tinha sido salvo do acidente pelo Noel, né, em espírito, exatamente porque eles, alguns meses antes, tinham se ligado pelas vias do coração, do sentimento puro. Pela gratidão daquele espírito, ele pôde mover ali uma atitude, uma ação para ajudar o amigo que passaria por um acidente. Obviamente que acidentes não existem, né? A gente sabe disso, que tudo tem um motivo de acontecer, mas a analogia da história, a beleza, a riqueza desse espírito Hilário Silva nos traz a mais-valia dessa história é que ali houve uma sinergia e uma sintonia, né? Uma ligação entre espíritos. É isso que foi legal dessa história, é isso que é legal. Então, pela mente, meus amigos, pelo sentimento, nós nos sintonizamos com os espíritos. E é dessa forma que a gente encerra o estudo de hoje. E é lembrando que domingo que vem nós temos de novo. E que semana que vem, então, nós estudaremos exatamente a questão da sintonia das mentes, da entronização dos pensamentos, que é a continuação desse nosso capítulo. Certo, meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha dado tudo certo, que vocês tenham me ouvido, né? E às vezes a gente tem um problema aí de conexão, mas de fato esse horário é um horário mais tranquilo, não deve ter muitas lives agora, 8 horas da manhã, né? Mas eu agradeço aqui a presença de todos aqui, os amigos que tiveram aqui conosco, e peço a Deus que a gente possa repetir mais vezes, que a gente possa nos ajudar mais vezes, né?
trazendo aqui os entendimentos da nossa vida, das coisas que fazem sentido pra gente. Tá bom, meus amigos? Então, um ótimo domingo para vocês. Quem tem criança, a gente entra 10h30 agora da manhã. Já. A gente entra 10h30 para o estudo das crianças, evangelização infantil. Vai ser um trabalho interativo também aqui no Facebook. Espero vocês. Fiquem com Deus. Um beijo.